Como ministrar libertação? Doris Wagner. Como ministrar libertação aos que sofrem opressão demoníaca? Capítulo 1. O que aconteceu com as palavras e as obras de Jesus? Doris Wagner. À medida que lemos o Novo Testamento e paramos para observar os seguidores de Jesus, os daquela época e os de hoje, constatamos uma grande diferença. Parte dessa diferença, é claro, deve-se a grandes mudanças concretizadas no mundo nesses 2000 anos. Por exemplo, os automóveis e os jatos substituíram os burros e as viagens a pé. Os computadores e as impressoras substituíram os escribas e suas penas. Não necessitamos mais dos corredores para levar mensagem de um lugar para outro. As notícias chegam até nós pela televisão, pela internet, pelo rádio e pelos jornais. E poderíamos prosseguir com muitos outros exemplos. Os tempos são outros. O que dizer e quanto às palavras e às obras de Jesus? Como respondemos a elas no século XXI? Os registros bíblicos. Independentemente de quanto o século XXI pareça contrastar com os dias em que Jesus viveu, creio firmemente que a Bíblia é a palavra de Deus e que estou totalmente comprometida com seus ensinamentos, que constituem regras e diretrizes para a nossa fé e prática de hoje. Parto do pressuposto de que a maioria de vocês que lê este livro também crê nesse princípio. Em outras palavras, a Bíblia contém um registro das palavras e obras de Jesus e de seus seguidores, cujo propósito é o de nos guiar a uma vida que agrade ao Pai. Esse registro mostra o quanto Deus nos ama. Contém as palavras precisas e os ensinamentos exatos de Jesus. Aponta para a salvação, fornece as regras que nos ajudam a viver de forma santa, além de nos ajudar a evitar os problemas e os pecados. E para nos levar a um passo adiante, tais regras são para o nosso bem. Obediência a elas nos traz felicidade e bem-estar, e dessa forma agradamos ao Pai. Em nosso caso, aceitei a Cristo na adolescência após a leitura de algumas palavras poderosas da Bíblia. Essas palavras me fizeram vibrar interiormente e me levaram à busca do seu sentido. Elas eram palavras de Jesus. Uma simples frase que li: é necessário que você nasça de novo. Em João 3,7. Essa pequena sentença de 7 palavras parecia transmitir uma grande verdade à minha mente adolescente, e eu tinha de descobrir o que ela queria dizer. Quando alguém me convidou para um acampamento em que estudaríamos a Bíblia, eu ouvi o sermão intitulado "Você precisa nascer de novo". Então chorei. Quando o convite para aceitar a Cristo foi feito, provavelmente fui a primeira pessoa a ir à frente. Deus respondera à minha oração e mostrara-me ao caminho. Ele me dera uma fonte voraz para aprender tudo o que pudesse sobre Jesus e seus ensinamentos. À medida que comecei a ler a Bíblia, logo depois de pedir a Jesus que perdoasse meus pecados e entrasse na minha vida, vi a palavra de Deus com novos olhos. Tudo fazia sentido. O Espírito habitava em mim e ele realmente era meu auxiliador. Desde essa experiência de nascer de novo, amo a Bíblia e a considero meu grande tesouro, além de ter um grande apreço e reverência por ela. Não tenho dificuldade em crer em todas as suas palavras. Sua mensagem leva-me à verdade e à fé em Cristo, à salvação, à felicidade, à satisfação e ao grande privilégio de servir o Senhor em meu caminhar aqui na terra. Além de nos orientar quanto à fé, a vida santa e fiel à Bíblia também nos instrui a disseminar o Evangelho, dando numerosos exemplos sobre as atividades da igreja primitiva conforme ela realizava essa tarefa. Posso ver por que Satanás trabalhou muito ao longo da história para manter as Escrituras fora do alcance das mãos do povo comum. As Escrituras são poderosas e têm as palavras de vida. Elas nos dizem o que devemos fazer, como fazer, de acordo com a vontade e o plano de Deus. E para realizar essa tarefa, é preciso a participação de todos nós. Os líderes religiosos. À medida que li os evangelhos, percebi que Jesus iniciou seu ministério público dirigindo-se aos locais onde se encontravam aqueles que buscavam a Deus, nas casas de oração. Os capítulos 11 e 12 de Marcos nos falam
sobre algumas das pessoas que se encontravam nessas casas de oração. Eram os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos que questionavam Jesus. Com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Marcos 11, 28. Eles questionavam as obras e as palavras de Jesus. Quando Jesus se recusou a lhes responder, eles enviaram pessoas mais influentes, os fariseus e os herodianos, para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Marcos 12, 13. Mas quando Jesus respondeu de forma tão sábia e tais questões, pois conhecia a hipocrisia do coração deles, eles ficaram maravilhados com suas palavras. Veja em Lucas 12, de 15 a 17. Outro grupo de pessoas religiosas se aproximou dele no templo. Eram os saduceus, que afirmavam que não havia ressurreição. Eles o questionaram com a respeito às Escrituras. A resposta dele foi: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Em Marcos 12, 24, nesse versículo Jesus aponta 2 itens adicionais importantes que devem ser acrescentados às obras e palavras, as Escrituras e o poder de Deus. Após a ressurreição, Jesus disse aos discípulos sobre sua autoridade: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Está escrito em Mateus 28, de 18 a 19. Em Atos 1:8, ele acrescenta a informação sobre o poder de Deus que lhe seria dado quando o Espírito Santo viesse sobre ele. Os líderes religiosos ressentiam-se de Jesus e ofendiam-se por causa de suas palavras, obras, conhecimento das Escrituras, autoridade e poder. Então eles o eliminaram. Sua morte, entretanto, demonstrou ser o caminho genuíno à vida eterna para todos aqueles que creem nele. Louvado seja Deus. O povo comum. Há mais um grupo de pessoas mencionadas em Marcos 12. O povo comum, o versículo 37 afirma: e a grande multidão o ouvia com prazer. Sinto-me sempre perplexa e humilhada pelo fato de que Jesus se afastava dos especialistas em assuntos religiosos da época para buscar as pessoas comuns. Ali estava o solo fértil. Ele passou os primeiros anos de sua vida aprendendo o ofício de carpinteiro com seu pai terreno e, conforme tudo indica, trabalhou na carpintaria do pai até os 30 anos. Ele vivia no meio das pessoas comuns. Ele escolheu seus discípulos em meio às pessoas comuns. Provavelmente, estes eram homens jovens ou rapazes. Os estudiosos concordaram que João muito provavelmente escreveu o Apocalipse em 95 ou 96 anos depois de Cristo. Então, ele deveria ser muito jovem quando era discípulo. Jesus era também muito gentil com as mulheres, como vemos quando as inclui em seu círculo íntimo de amigos, apenas para mencionar algumas delas. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administradora da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Está escrito em Lucas 8, de 2 a 3. Havia também as famosas Maria e Marta, e muitas outras mulheres não mencionadas pelo nome que serviam a Jesus. Em um período em que as mulheres não ocupavam um alto lugar na escala social, os evangelhos salientam cuidadosamente que aquelas mulheres eram especiais para ele. Após a sua ressurreição, ele escolheu aparecer primeiro para Maria Madalena, a mulher que fora liberta e cuja vida estava transformada de forma radical. Em minha longa experiência cristã, descobri poucas pessoas mais agradecidas ao Senhor que aquelas como Maria, libertas de demônios. As obras de Jesus. Bem, observamos brevemente algumas passagens da Escritura que falam sobre as obras de Jesus. Em Mateus 10, 5, 8, lemos: Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: por onde forem, preguem essa mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Instruções muito específicas. Em Marcos 6, de 5 a 7, reconta a visita de Jesus e de seus discípulos a Nazaré. E não podes fazer ali nenhum milagre.
chamando os 12 para juntos de si. Enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Algo estava no caminho desse povo de Nazaré, impedindo-os de aceitar as palavras e as obras de Jesus. A descrença. Aparentemente, já era tempo de partir para a ofensiva contra a incredulidade causada por espíritos imundos. Assim, Jesus armou seus discípulos para a batalha ao dar-lhes poder sobre os espíritos imundos. Em minha experiência, encontrei os demônios da dúvida e da descrença, e com muita frequência eles estão vinculados a espíritos religiosos, tais como os espíritos do legalismo, da adoração de ídolos, das falsas religiões e da maçonaria. Não cometa enganos quanto a isso. A incredulidade realmente limita o que Jesus pode fazer, e ele é a segunda pessoa da Trindade. Marcos 16:5-7. Parece submeter-te que, se a fé estivesse presente em Nazaré, Jesus poderia ter feito obras maravilhosas ali. Estes sinais o acompanharão. Marcos 16:14-20. Acrescenta alguns ingredientes em Mateus 10:5-8. Jesus apareceu aos 11 discípulos após a sua ressurreição e censurou a incredulidade e a dureza do coração deles. Vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e ser batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Está escrito no versículo 15-20. Primeira, a expressão os que creem. Sem dúvida, refere-se a todos aqueles que creem ao longo das eras. Portanto, isso também inclui todos os cristãos da atualidade que verdadeiramente nasceram de novo. Um de meus versículos favoritos da Escritura é Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então isso quer dizer que ele nunca mudou seu propósito, nem suas ordens para os seus seguidores. Estamos incluídos nisso. Segundo, em meu nome, foi acrescentado a equação. Nós temos exemplos mais claros de como realmente expulsar demônios, que o exemplo encontra em Atos 16, de 16-18. Nessa passagem, uma moça que tinha um espírito pela qual predizia o futuro, a feitiçaria, seguia Paulo, Silas e Lucas, e os perturbava tanto que, por fim, Paulo disse ao espírito maligno: "Em nome de Jesus, eu lhe ordeno que saia dela." Está no versículo 18. E ele realmente saiu da moça. Resumo geral. Vejamos o que foi dito até agora com sentenças simples e breves. A Bíblia é a palavra de Deus e foi-nos dado como guia de fé e prática. O Pai se agrada de nós quando temos grande fé e seguimos os ensinamentos e os comandos de Jesus. Os líderes religiosos da época ficavam ressentidos com Jesus e sentiam-se ofendidos com suas palavras, suas obras, seu conhecimento das Escrituras, sua autoridade e seu poder. Jesus escolheu seus discípulos em meio às pessoas comuns e transformou essas pessoas durante seu ministério. Jesus deu-lhes instruções bastante específicas. Pregar que o reino de Deus estava próximo, curar os doentes, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos e expulsar os demônios. A incredulidade limita o que Deus pode fazer, e nós, os cristãos, merecemos ser repreendidos quando a incredulidade estiver presente. Precisamos acreditar intensamente e ter grande fé. Aparentemente, as mesmas instruções aplicam-se a nós hoje. Assim como os primeiros discípulos tiveram autoridade de Jesus em nome dele para realizar a tarefa que ele lhes deu, também nós a temos. Somos seus embaixadores. Implementar as tarefas. Examinemos de modo mais minucioso a forma como Jesus e seus primeiros 12 cooperadores executaram essa tarefa. Lemos em 1 João 3,8. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Em outras palavras, assim que os discípulos receberam ordens para caminhar em frente,
e foram equipados para a tarefa. A guerra espiritual se iniciou. Nosso trabalho é destruir as obras do diabo por meio do poder de Deus. A igreja primitiva fez um grande trabalho quando usou o poder de Deus, conforme o Novo Testamento registra. Enumerarei alguns exemplos. Atos 17, de 2 a 3. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Muitas pessoas naquela sinagoga, em Tessalônica, acreditaram em Cristo quando ouviram essa mensagem. Inclusive, um grande número de devotos gregos e muitas mulheres influentes. Outras pessoas, porém, não creram. Alguns judeus incrédulos e rancorosos começaram a perseguir o grupo de cristãos, mas não conseguiram achar os discípulos de Cristo. Esses judeus, em meio a uma rebelião, fizeram um elogio a Paulo, a Silas e a outros missionários da época quando disseram: estes homens que têm causado alvoroço por todo o mundo agora chegaram aqui. Isso mesmo, aqueles primeiros evangelistas causaram grande impacto com a sua evangelização. Eles prestaram atenção às palavras de Jesus e também se ocuparam em realizar a tarefa. O resultado foi que causaram um grande alvoroço por todo o mundo e a igreja cresceu rapidamente. Atos 19, 10, 12. Isso, a pregação de Paulo sobre o reino de Deus continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Meu marido, Peter, sempre se surpreende com a expressão milagres extraordinários. Ele argumenta que o fato de esse termo ter sido usado deve ser em razão de milagres usuais, acontecendo com tanta frequência que não necessitavam de uma menção especial, e cada um deles em particular. Em Romanos 15, 17 a 19, portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus, assim desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo escreveu isso. Observe que esses sinais e maravilhas não eram os usuais, mas os prodígios. Em 1 Coríntios 2, de 1 a 5, eu mesmo, irmão, quando estivesse entre vós, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo escreveu isso. Ele era um fariseu que recebera educação primorosa e certamente poderia debater com a maioria das pessoas e levar a melhor. Mas ele escolheu demonstrar o Espírito e o poder de Deus. Quando os profissionais assumem a direção. O espaço neste capítulo não permite que eu analise tudo o que aconteceu de errado nos séculos seguintes. De qualquer forma, eu tenho as qualificações exigentes para fazer isso. Mas, ao que tudo indica, quando o modelo de igreja passou de simples igreja doméstica para a forma mais clerical, toda a direção da igreja mudou de mãos. Em vez de apenas ser dirigida por apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas, a igreja começou a ser dirigida por uma complexa hierarquia e as pessoas comuns passaram a se envolver cada vez menos com ela. Tragicamente, as palavras de Jesus e as obras que ele nos mandou fazer passaram para a mão dos profissionais. Em minha opinião, o subproduto mais triste de tal realidade foi o fato de a Escritura ficar fora do alcance das pessoas comuns. Como a palavra de Deus permaneceu nos prédios da igreja, em uma língua que o povo não entendia, as palavras e as obras de Jesus foram atenuadas em seu sentido. Por fim,
Deus levantou pessoas como John Wycliffe e Martinho Lutero, dentre outros, o que, por alguns, custou a própria vida, a fim de que a Bíblia fosse traduzida para uma língua que o povo pudesse entender. Nessa mesma época, tivemos a criação da imprensa. Desse modo, a Bíblia, mais uma vez, tornou-se acessível às pessoas comuns dos maiores povoados daquele período. Nos últimos séculos, a interpretação do sentido das palavras e obras de Jesus assumiu muitas nuances e formas. É realmente impressionante o fato de as palavras terem sido preservadas, mas muitas das obras se perderam, pois caíram em desuso. Fazer o que Jesus diz. Mais uma vez, chamo sua atenção para Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Encorajo-o a simplesmente fazer o que o Senhor nos ordenou. Vão, preguem o Evangelho, curem os doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. A igreja faz um ótimo trabalho em relação aos 2 primeiros itens da lista. Sabemos como ir e pregar o Evangelho. A igreja faz um ótimo trabalho em relação aos 2 primeiros itens da lista. Sabemos como ir e pregar o Evangelho. Na verdade, o sol não mais se põe em um lugar onde não há cristãos. Mas imagine o que poderia ter sido feito se tivéssemos obedecido às ordens ao longo desses séculos. O fato de Deus agora nos dar uma nova chance é apenas uma demonstração de sua graça e misericórdia. Não desperdice essa oportunidade. Precisamos de uma proliferação maciça de líderes talentosos que sejam praticantes da cura e da expulsão de demônios. Ressuscitaremos também alguns mortos nessa caminhada, pois certamente a morte é uma inimiga. Está em 1 Coríntios 15:26. E muitas pessoas morreram prematuramente nas mãos do diabo. Na verdade, ressuscitar os mortos é algo que acontece com muito mais frequência do que a maioria das pessoas imagina. Eu mesmo tive a experiência de abraçar uma criança que estava morta havia pelo menos 1 hora e ressuscitou, mas a falta de fé não permite que muitas pessoas creiam. Aceitar as palavras de Jesus por seu valor nominal. Por minha área particular de ministério ser a libertação há mais de 20 anos, concentro o máximo que posso minhas atividades em seminários e no ensino sobre como expulsar demônios. Nesse livro, reuni muitos dos meus amigos de áreas especializadas desse campo. Temos muito território para recuperar do diabo, pois essa faceta das obras de Jesus foi deixada de lado por muitos séculos. Tenhamos fé, amigos. Aceitemos as palavras de Jesus por seu valor nominal a fim de darmos um passo ousado de fé para realizar essas obras. Gostaria de compartilhar mais um texto das Escrituras com você. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28:20. Isso nos inclui, pois o fim dos tempos ainda não chegou. Ele está sempre conosco, animando-nos, honrando nossa fé e ajudando-nos a realizar essas obras. Tudo o que precisamos é cooperar com Ele e equipar-nos e fazer o que nos foi ordenado.